O que é a constelação familiar? Tá, vamos lá. Constelação familiar, ela é uma abordagem terapêutica que ela leva em consideração os padrões inconscientes, comportamentais e emocionais que a gente repete. Familiar, ou seja, familiar, vem de pai, mãe, avô, bisavô, até 8 gerações para trás. E é inconsciente, né? Eu não sei se vocês sabem, mas de 80% a 90% do comportamento que a gente tem vem do nosso inconsciente. Então, muitas vezes a gente age sem saber por que a gente está fazendo verdadeiramente aquilo. Porque a gente está sendo regido pelo inconsciente. Então, nessa abordagem, é uma abordagem que a gente vai olhar para esse inconsciente, para entender o que é que está ali de padrão, que está fazendo inconscientemente, que está fazendo com que você repita. Por exemplo, normalmente, a gente falou de traição, normalmente, quando tem uma traição na família, isso vai se repetir, ou na próxima geração, ou na seguinte. E aí a constelação familiar traz esse olhar de poder entender aonde veio, né, de onde é que isso começou, digamos assim, né, que tá ali no seu inconsciente, que tá fazendo com que você repita. E por que a gente repete? Porque existe uma coisa chamada lealdade familiar. Então, eu tenho meu pai, minha mãe, minha ancestralidade aqui, e eu sinto que eu preciso ser leais a eles para poder pertencer ao meu sistema. Porque tem a ver com a questão do pertencimimento. Então, por isso que a gente repete. Porque mas isso é genético ou é psicológico? É isso que eu ia questionar. Isso vem no esperma com o óvulo. Tá. É genético, então. Isso. E aí... Não necessariamente eu preciso saber ou ter vivenciado aquilo pra poder repetir o que aconteceu. Isso. Então, por exemplo, meu avô traía minha avó. Exemplo. Caralho, que bagulho. E tu nem sabe, tu não faz E ideia. aí pode ser que eu venha repetindo o padrão do meu avô. Ou repetindo um padrão da minha avó. Mas tu não sabe necessariamente que é deles. Não. Não. Tá. Talvez nem saiba o que aconteceu, tá ligado? É. Você pode não saber. Às vezes você sabe e você repete e fala, oxe, É, porque tu falou, tipo, de 8 gerações. Eu não vivi... Não tive contato com 3 gerações Sim. passadas minhas. Sim, mas não tem como saber, né? Sim. Tá. De onde vem? Exato. E aí e traz essa perspectiva também de ancestralidade, né? Que é isso das gerações. Então, é para trabalhar também, dentro da abordagem, essa questão ancestral. Não só o familiar, que a gente fala muito, né? Acho que vocês já devem ter visto na internet, pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. Mas às vezes não é só isso. Tem essa coisa que é mais anterior, que faz com que a gente esteja sendo leal ali ao sistema, né? E quebrar isso é como se fosse uma forma de ser desleal. Qual é a ideia? Dentro da sessão, eu vou entender qual é o seu problema, né? Tipo, eu tô com... Sei lá, a minha vida financeira tá estagnada, a minha vida relacional não tá fluindo, e eu vou ter essa conversa, né? Pra entender o que é que tá acontecendo, qual é o contexto, e etc. E a partir disso, a gente vai determinar qual é o problema, qual é o trauma, o que é que aconteceu que foi traumático pra você, pra que você esteja se comportando assim ou se sentindo assim, que é comportamento e sentimento. E vão ter representantes. Então, por exemplo, se eu quero entender algo dos meus avós, ou se eu quero entender algo dos meus pais, vão ter representantes para meu pai, para minha mãe, e a gente vai olhar para cada relação e entender o que é que tá em cada relação. Representantes, tipo outras pessoas mesmo. Não precisa ser outras pessoas. Pode ser... Um objeto? Isso aqui vai representar o seu pai. Tá. Fala pro teu pai o que tu sente por ele. Isso. Aí, normalmente, você diz assim, como é que é olhar pro seu pai? Imagina que tá seu pai aí, a pessoa, é gostoso, sei lá. Normalmente, de primeira, ela diz algo bom. Aí, dá um tempinho, ela começa... Vem uma emoção ali. Porque a gente esconde o que a gente tá sentindo. Às vezes é algo que aconteceu tanto tempo na sua infância, na sua adolescência com seu pai, que você nem se deu conta que aquilo ainda tá ali. Sabe aquele perdão que faltou você dar e você finge que não precisa mais dar? Por exemplo, né? Tu vai cavocando na relação familiar, assim. Isso. Só um exemplo, né? Pra vocês entenderem. Sim. E aí, o que acontece? Essas emoções que a gente reprime, tá ali. E se você não libera e fala, eu tô com raiva de você, tô puto, tô triste, e por aí vai, a coisa fica entalada aqui. E é isso que faz você
repetir. Que é como se fosse assim, eu tô com raiva de você, eu te julgo por isso, às vezes eu ignoro, às vezes não, mas eu te julgo por isso. E normalmente a gente tende a se tornar quem a gente mais julga. Que loucura. Porque Mas o que tá no... é um espelho, o outro é um espelho. Então, se eu tô espelhando, o que é que tem em mim que tá no outro que eu não tô conseguindo reconhecer? E não necessariamente é o mesmo padrão. Mas às vezes, por exemplo, tem gente que tem raiva do pai e da mãe. Aí você vai olhar, a pessoa é igualzinho o pai e a mãe. Não necessariamente aquele defeito que o pai tem que traiu a mãe. Às vezes a pessoa abomina a traição. Mas ela é parecidíssima, de jeito, de traquejo. E aí quando eu olho pra isso e eu nego que eu sou parecida, eu tô me negando. Se eu tô me negando, eu tô anulando o meu potencial de realização, de força, de conquista, de ser bem-sucedido, por aí vai.